Por trás do acordo, das discussões e costuras entre líderes e a presidência da Câmara, um nome chamou a atenção nos bastidores. Quem traz essa informação é a Berenice Leite, a nossa querida repórter. Boa tarde, Berenice Leite. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Oi, Geise, boa tarde para você, para todo mundo que nos assiste. Olha, o nome de Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara, é que acabou se fortalecendo após o episódio de ontem. Afinal, foi através dele que um acordo, um diálogo foi construído, possibilitando então o fim dessa obstrução que já completava ali 48 horas. Nós temos, inclusive, as imagens do momento em que o deputado Sóstenes Cavalcante, junto com Marco Feliciano, eles caminham ali em direção ao gabinete de Arthur Lira para tentar conversar justamente após eles receberem a notícia de que os parlamentares que estavam ali participando dessa obstrução dentro do plenário teriam seus mandatos suspensos por 6 meses, né? Recado mandado pelo atual presidente da Câmara, Hugo Motta. Após a construção desse acordo, aí sim, aí teve diálogo e a gente está inclusive agora com o deputado Marcel Van Hatten, quero convidá-lo para a gente, porque, deputado, boa tarde, muito obrigada por falar com a gente. O senhor foi o último ali a deixar a cadeira do presidente da Câmara, né? E a gente fica curioso para saber o que estava acontecendo ali. A gente sabe que o clima estava muito tenso, né? E o senhor estava resistente em deixar a cadeira porque até então não havia certeza sobre um acordo firmado. Conta pra gente o que estava acontecendo ali naquele momento. Boa tarde. Bom, muito boa tarde, Berenice. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui da Revista Oeste, também os jornalistas que estão no estúdio. O fato é que quando nós estávamos conversando sobre o acordo com os demais membros da oposição que estavam sobre a mesa e consultando se estavam de acordo, né, com o que tinha sido acertado, durante aquele momento chegou o Hugo Motta na mesa. Isso não estava previsto, não tinha sido combinado. O combinado era que nós conversaríamos com todos os membros da oposição, perguntaríamos a opinião se estavam, né, de acordo com a proposta feita, não por Hugo Motta, também é importante dizer, porque o acordo não foi feito com o Hugo Motta, o acordo era com os líderes do PP, do União Brasil e do PSD. E depois que todos dessem o seu acordo, nós voltaríamos à presidência da Câmara, liberaríamos a mesa, Hugo Motta presidiria os trabalhos. Ocorre que foi um imprevisto, Hugo Motta acabou vindo antes, ele quis, obviamente, chegar para sentar na presidência e a única coisa que eu havia pedido era paciência para que eu pudesse conversar, inclusive com o Polon, que estava do meu lado, fez uma live na hora, dá para ver claramente que ele mesmo diz que ele não sabe qual era o acordo e enquanto a coisa ali começou a se resolver, eu solicitava também ao Zucco, que é o líder da oposição, e ao Nicolas, que estava representando o PL, uma vez que o Sóstenes já não está à mesa, né, estava em outro local, eu solicitei que os dois viessem ali justamente para esclarecer a situação de que estava feito esse acordo, para que eu pudesse também deixar o local que estava, o Polon também, e o Hugo Motta efetivamente presidir os trabalhos, como acabou acontecendo. Deputado, e como é que o senhor avalia a participação do Arthur Lira nessa construção, nessa união entre os partidos? Bom, Arthur Lira é ex-presidente da Câmara dos Deputados, obviamente ele tem uma relevância política muito grande aqui, ele tem diálogo com todos os partidos aqui na Câmara dos Deputados e ele é representante de um partido político, que é o Progressistas. E ele construiu junto com o PSD e o União, além do seu próprio Progressistas, esse acordo junto com o líder do PL, Sóstenes, e conosco, né, do Novo e da oposição, líder Zucco. Por que com Arthur Lira? Justamente porque o Hugo Motta, ele não queria, e com razão nesse ponto, né, ceder ao que alguns estavam interpretando como não era, mas interpretando como uma espécie de chantagem, né? Ou você sai, ou você pauta, ou a gente vai continuar aqui para sempre. O fato é que sem o Hugo Motta sentado na presidência da Câmara, não tem como, inclusive, darmos projetos importantes como é o da anistia e o do fim de foro privilegiado. Então, justamente para que Hugo Motta tivesse a sua independência, autonomia preservada, não foi ele que fez o acordo, Arthur Lira construiu junto com esses outros partidos e aí foi apresentado aos membros da oposição e obviamente nós tivemos um ganho muito grande, porque antes, na reunião de líderes em que infelizmente o projeto da anistia ficou de ser pautado e não foi, nós tínhamos apenas o PL Novo
a favor do projeto. E agora nós temos 5 partidos que representam praticamente metade da Câmara dos Deputados, além do PL Novo, PSD, Progressistas e União Brasil, o que é uma vitória excepcional para todos nós. Pois é, só para que as pessoas que estão em casa nos assistindo entendam qual que é a dinâmica, né? Toda semana tem reunião de líderes. E ali, junto com esses líderes, o presidente da Câmara, eles decidem o que vai ser pautado, não é isso? Então, daí a relevância do acordo. Sem dúvida nenhuma. E o acordo, ele é para ser cumprido. Então, é óbvio que nós, como deputados federais, membros da oposição, vamos buscar, junto com esses líderes, o cumprimento desse acordo, e ele é faseado, né? Obviamente que para nós a anistia é algo que já deveria ter sido votado. Não só a anistia, eu entendo também que esses processos vão precisar ser anulados, mas isso vai depender do Supremo Tribunal Federal, passando por um processo de impeachment, que é a responsabilidade do Senado da República. Agora, o debate do fim do foro privilegiado é importante explicar para quem está nos assistindo, é fundamental para que aconteça a anistia, porque muitos deputados e senadores, infelizmente essa é a vida real, se sentem chantageados, pressionados pelo Supremo Tribunal Federal em virtude de processos que tem lá, ou pior, em virtude de uma perseguição que pode ser iniciada pelo Supremo Tribunal Federal contra esses deputados em virtude de apoiarem a anistia. Então nós precisamos aprovar o fim do foro privilegiado para que os nossos deputados e senadores das duas casas sintam-se muito mais à vontade para exercerem o seu mandato sem essas pressões externas, essas chantagens feitas pelo Supremo. Pois é, agora se não há diálogo com o presidente da Câmara e oposição, ainda hoje o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele deu uma declaração a um jornalista falando que não fez nenhum acordo com bolsonaristas para propor o PL da anistia. E aí é o ponto onde eu quero chegar. E se ele ainda tendo a maioria, como o senhor disse, né, dos partidos, a liderança, das lideranças, e se ele não pautar? Bom, aí é uma decisão que ele vai tomar individualmente contra a vontade da maioria e contra aquilo que ele tem dito desde o início do seu mandato, que ele respeita o colegiado dos líderes, ele respeita a decisão da maioria, e até agora a decisão da maioria foi sempre levada em consideração por Hugo Mota. Então eu entendo que isso não vai acontecer, não tem sido a prática do Hugo Mota, é preciso ressaltar isso. Ele tem sido, nesse ponto, tem cumprido sua palavra e mais, tem cumprido sua palavra em relação à vontade da maioria, né? Não sei que acordos eventualmente tenham sido feitos que não tenham sido desrespeitados, isso tem gente que alega, mas o que eu vi em relação ao trabalho da Câmara, ele realmente tem feito pelo desejo da maioria dos líderes, e agora vai ficar de nós, deputados do PSD, Progressistas, União Brasil, PL e o Nosso Novo, estejam juntos, né, unidos, para que essa pauta avance. Bom, e para finalizar, o senhor estava me contando aqui que recebeu ainda hoje uma espécie de notificação, não sei se essa é a palavra correta, mas parece que o Partido dos Trabalhadores quer a sua cassação em virtude do seu posicionamento de ontem. Explica pra gente. É ridículo, eu acabei de ver que o PT, né, entrou com uma representação contra mim para a suspensão do meu mandato em virtude do que aconteceu ontem. Eu já deixei tudo bem explicado aqui para vocês mesmos, já está nas minhas redes sociais, todo mundo sabe o que aconteceu. O PT é muito hipócrita, porque lá atrás, em 2017, eles ocuparam a mesa, na verdade foi a deputada Luísa Irundina, do PSOL, né? Houve uma situação muito parecida, nunca falaram em punição a ninguém. Aliás, falar que o PT quer punir ocupação já é uma contradição. Ontem eu vi um tweet do Boulos dizendo que ele entraria com um pedido para suspender os nossos mandatos por 6 meses. Imagina o cara do PSOL sendo contra a ocupação. E eu respondi ao tweet até de uma forma um pouco humorada, que eu vivi para ver esse momento acontecer, mas também deixando bem claro que eu não me sinto pressionado, chantageado por nenhum tipo de ameaça, até porque não estou na política por dinheiro, por salário. Eu assumo toda a responsabilidade dos meus atos, e os atos que nós tivemos ontem foram absolutamente dentro da normalidade, ainda que possa ter havido alguns excessos, e isso, sem dúvida nenhuma, ocorre todos os dias de parte a parte, mas o que o PT está pedindo é um absurdo. Ainda mais eles que têm um presidente da República descondenado, corrupto em todas as instâncias, assim foi confirmado pelo Judiciário, não tem moral nenhuma para cobrar alguma coisa.
coisa de ninguém. Então não seria um pedido de cassação, mas sim de suspensão. Aquilo que ontem vocês foram vítimas de ameaça, agora se estende só a ti, no caso, esse pedido de suspensão. Exatamente. A princípio, pelas informações que eu tenho, por meio da imprensa, inclusive, porque eu não vi ainda a representação, uma representação do PT contra mim. Ouvi também que haveria outros representados, não sei se realmente vão fazer representação contra todos que lá estavam. O PT é pródigo nesse tipo de atitude, mas sei também que há uma deputada do PT, Camila Jara, lá de Minas Gerais, que agrediu fisicamente o deputado Nicolas, e eu não tenho a menor dúvida de que ela merece também, e aí sim merece de verdade, uma representação contra si pela agressão feita e que ficou muito evidente para todo mundo que assistiu. A gente vai falar sobre isso, inclusive, daqui a pouquinho. Deputado Marcel Van Hatten, muito obrigada pela sua participação, bom trabalho. Eu agradeço, muito obrigado e excelente programa para vocês. Obrigado, Berenice. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.